Olá, boa noite. Você acompanha agora mais uma edição do Acontece Agora, com notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira. O resultado da eleição presidencial no Peru ainda é incerto. O candidato Pedro Castillo aparece à frente na apuração dos votos, mas a adversária Keiko Fujimori denunciou fraude. A incerteza aumenta no Peru nesta terça-feira, enquanto a apuração dos votos do segundo turno presidencial avança de maneira lenta. O candidato de esquerda, Pedro Castillo, lidera a votação, mas a rival de direita, Keiko Fujimori, denunciou indícios de fraude, possibilidade descartada por observadores. Castillo, um professor de escola rural, aparece em primeiro lugar na contagem oficial com 50,2% dos votos, contra 49,7% de sua adversária, após a apuração de pouco mais de 95% das urnas da eleição de domingo. De acordo com fontes do Escritório Nacional de Processos Eleitorais, a disputa continua com final aberto. A filha do detido ex-presidente Alberto Fujimori denunciou na segunda-feira irregularidades e indícios de fraude depois que o rival passou a liderar a apuração. Keiko chegou a estar à frente, mas a vantagem dela caiu na segunda-feira com o avanço da contagem de votos nas zonas rurais e áreas de selva. A esperança de Fujimori está nos votos do exterior, onde estão registrados 1 milhão dos 25 milhões de eleitores peruanos que demoram a ser contabilizados. O segundo turno parece longe de acabar com os distúrbios políticos dos últimos 5 anos. O Peru teve 4 presidentes desde 2018, 3 deles em 5 dias de novembro de 2020. O novo presidente assumirá o poder em 28 de julho em um país que registra a maior taxa de mortalidade do mundo pela pandemia, com mais de 186 mil mortos entre 33 milhões de habitantes. Com a pandemia de Covid-19, o setor da gastronomia em Mato Grosso do Sul é a favor do lockdown, mas critica a medida de restrição aos serviços de entrega. No estado, o prejuízo para o comércio no Dia dos Namorados será enorme por conta do agravamento da pandemia. A expectativa do comércio em Mato Grosso do Sul para o Dia dos Namorados deste ano é de aumento nas vendas em mais de 50%, em relação ao mesmo período de 2020. Infelizmente, Dourados ficará de fora dessa estatística, porque lojas e restaurantes permanecerão fechados até o dia 12. O setor, que já vinha fragilizado e esboçava uma recuperação, sofreu um forte impacto com o lockdown. A Abrazel, Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, diz que o Dia dos Namorados é a melhor data do ano em faturamento. Dourados é uma cidade que não tem muito atrativo turístico, né? Então, assim, o grande ponto de diversão do douradense é o quê? É sair para se alimentar, né? Estabelecimentos noturnos aí. E o Dia dos Namorados é a principal data. Eu acho que o Dia das Mães é uma data muito importante para o setor de gastronomia também, mas não tanto quanto o Dia dos Namorados. Porque o Dia das Mães é mais a questão do almoço, muitas famílias se reúnem e acabam fazendo em casa. Agora, o Dia dos Namorados não. Este daí, sim, sem dúvida alguma, é o dia onde todo o setor de gastronomia trabalha muito bem, com a casa cheia. Então, é o melhor dia do ano, sem dúvida alguma. Como em 2020 os prejuízos foram grandes, o presidente da entidade na região explica que o setor tinha preparado uma estratégia especial de biossegurança para evitar aglomeração nos estabelecimentos. Tem uma expectativa muito favorável. Ano passado nós passamos por isso, né? No Dia dos Namorados tivemos que trabalhar com o delivery, né? Nós, coincidentemente, também estávamos no mesmo momento aí, né? E esse ano a gente achou que seria uma data, dessa vez a gente vai conseguir poder trabalhar, né? E a gente tinha até projetos para isso dentro do setor de gastronomia, onde a gente poderia estar limitando ainda mais a quantidade de lugares nos estabelecimentos, poderíamos estar estendendo essa data não só para o sábado, no dia 12, mas de repente uma sexta, um sábado e um domingo, onde todos poderiam vir e seriam atendidos e estaríamos o quê? Fracionando esse aumento de consumo nessa data, entendeu? E o encanto seria o mesmo. A classe é a favor do lockdown, mas critica o decreto municipal que limita o delivery até as 9 da noite. A medida reduziu o movimento pela metade em dias normais e irá praticamente inviabilizar o Dia dos Namorados. O que nos pegou de surpresa e nos frustrou foi não poder trabalhar com o delivery dentro de um horário apropriado. Que horário apropriado?
Na verdade, o delivery teria que ser liberado 24 horas, entendeu? Para o setor de alimentação e demais setores que acham necessário, né? E este ano, em particular, a gente trouxe, através dos decretos, ele reduziu para as 21 horas. Ou seja, impossibilita qualquer atendimento, porque você vai ter uma demanda grande e não vai conseguir atender. O setor consegue mensurar o impacto desse lockdown para a classe? Não só o aumento do desemprego, né, que é inevitável, acho que as demissões aconteceram, ainda não temos um número exato, né, mas pós este período vamos ter aí, em função do CAGED, a gente tem como averiguar isso, mas também a própria delivery, tá? Essa redução no horário de delivery impactou também nas demissões. Eu não preciso mais ter 10 entregadores. Para atender um horário deste, eu com metade dos entregadores eu consigo atender. Ou seja, outra categoria começa a ser atingida, que até então, com o delivery estava permitido, então aumentou a categoria. Agora, com a redução do horário, outra categoria começa a perder o seu ganho. O delivery representa hoje de 25% a 30% do faturamento do estabelecimento. Tá? Talvez um pouquinho mais, um pouquinho menos. Com essa redução para as 9 horas, que é o pico do delivery, onde o delivery está esquentando, que os telefonemas não param de tocar neste horário, houve uma redução de 50% da demanda. A pesquisa da FEComércio revela que a maioria dos gastos na data comemorativa será com presentes e jantares, o que envolve justamente os dois setores mais afetados com a medida restritiva em Dourados. Os organizadores das Olimpíadas de Tóquio adotam uma série de medidas para viabilizar a realização da competição em tempos de pandemia. O comitê organizador anunciou que os jornalistas estrangeiros que farão a cobertura dos Jogos serão localizados por GPS e correm o risco de perder seu credenciamento se não respeitarem as regras. Devido à pandemia, os quase 6.000 representantes da mídia do exterior devem fornecer uma lista detalhada dos locais onde vão trabalhar durante as 2 primeiras semanas em Tóquio, tanto as instalações olímpicas quanto os hotéis. Para quem vem do exterior, é necessário seguir uma regra se quiser se locomover nos primeiros 14 dias. Em particular, estamos dizendo que eles precisam nos informar para onde estão indo com antecedência. Em vez de optar por acomodação particular, os jornalistas estrangeiros devem ficar em hotéis selecionados pela organização. O número de hotéis será reduzido para cerca de 150, em vez de 350 inicialmente planejados, para facilitar o cumprimento das restrições. Os atletas olímpicos também sofrerão muitas limitações e deverão passar por testes diários para verificar se não foram infectados com a Covid-19. Nos próximos dias, a organização deve decidir se aceita espectadores japoneses e em que proporção. Atualmente, metade do público japonês apoia a realização dos Jogos neste verão, segundo uma pesquisa divulgada na última segunda-feira, que aponta para um possível aumento no apoio ao evento. O presidente francês Emmanuel Macron foi surpreendido hoje com um tapa no rosto durante uma visita na região do Drôme, no sudeste do país. Um susto para os seguranças e para o presidente francês. Emmanuel Macron foi esbofeteado por um homem nesta terça-feira quando cumprimentava um grupo de pessoas no município de Tain-l'Hermitage. Os guarda-costas intervieram rapidamente. O momento foi captado por câmeras amadoras e postado nas redes sociais. 2 pessoas foram detidas após o episódio e interrogadas. Antes da agressão, Macron havia visitado uma escola secundária e seguiu com os compromissos na região após o tapa. Políticos partidários e de oposição condenaram a agressão. E essa edição termina aqui. Você acompanha outras informações durante a nossa programação. E para rever as nossas reportagens, é só acessar o canal HIT Notícias no YouTube. Uma boa noite para você e até amanhã. Tchau.